E aí, galera? Falei que ia voltar, voltei e vou apresentar para vocês agora a aula 18, a aula sobre o Império Bizantino, o Império Romano do Oriente. Vamos ver como o Império Romano do Oriente se desenvolveu. Quando eu falo Império Bizantino, é o mesmo que Império Romano do Oriente, ou simplesmente Constantinopla, ok? Esses três nomes têm o mesmo significado, se refere à mesma instituição imperial. Qual a característica? Precisamos entender que o Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, ou Constantinopla, preservou a cultura e filosofia greco-romana. Entendam que eles tinham uma cultura helênica, uma cultura grega, e ao mesmo tempo eles mantiveram de pé as instituições romanas. Lembrem, qual a principal característica que eu quero que vocês se lembrem? Que a cultura grega helênica e a cultura romana, ela é antropocêntrica. Isso é muito importante, mais à frente eu vou explicar por quê, meus queridos. Prestem bastante atenção. A economia era baseada no comércio. Lembrem-se que o Oriente dependia menos da escravidão. E você tinha muito mais o quê? Você tinha muito mais o comércio. Apesar de ter uma agricultura forte, uma agricultura em grandes propriedades, com colonos, mas também com a presença de alguns escravos, e você tinha muitas pequenas propriedades. Por isso que, apesar da crise, o Oriente sobreviveu e prosperou por mais 1000 anos. A queda de Constantinopla, ou a queda do Império Bizantino, é só em 1453. Na mão dos turcos otomanos. Preste atenção, meus queridos, na política nós temos uma autocracia, isto é, o poder absoluto na mão do imperador, e seu poder tinha justificação religiosa. Ele se apresentava como representante do Deus cristão na terra. O imperador bizantino, ou imperador romano do Oriente, era chamado de Basileu. Preste atenção, preste atenção. O maior de todos os imperadores do Oriente foi Justiniano, que além das conquistas militares, ele teve outros grandes feitos, como ele criou o Corpus Juris Civilis, ou Código Justiniano. Ele pegou todas as leis do direito romano, transcreveu junto com outros homens, ele faz a transcrição e os comentários. Se nós conhecemos as leis romanas, se nós conhecemos o direito romano, é por meio do que, meus queridos? É por meio do Corpus Juris Civilis, criado por Justiniano. Outro ponto importante, o maior monumento da antiguidade foi a Catedral de Santa Sofia, construída por Justiniano. Então observem que é o auge do Império Bizantino. E se nós herdamos grande parte da cultura greco-romana e do direito romano, foi graças a esse auge com o imperador Justiniano. Nós vamos ter questões religiosas também muito importantes. A primeira questão é a iconoclastia. Os cristãos orientais, por muitas vezes, iniciaram o processo de destruição de imagens, acusando o uso de idolatria, isto é, a adoração de imagens no lugar de Deus. Muitos imperadores, com o objetivo de enfraquecer alguns grupos religiosos, apoiaram essa iconoclastia, mas ela não dura muito tempo. As práticas de uso de imagens no Império Bizantino vão ser retomadas, mas nós vamos ter pelo menos 2 grandes episódios de iconoclastia. Isso é muito importante. Então, aprendam o conceito. Iconoclastia é o quê? A destruição de imagens acusando seu uso de idolatria. Outro ponto, meus queridos, foi a cisma do Oriente, que foi o rompimento das igrejas do Oriente em relação às igrejas lideradas por Roma, pelo Papa. As igrejas do Oriente não aceitavam se submeter à autoridade papal. Por isso, meus queridos, elas decidiram se separar. O que vai acontecer?
surge no Oriente a Igreja Ortodoxa Grega. Em oposição, no Ocidente, você vai ter, liderada pelo Papa, a Igreja Católica Apostólica Romana. O Oriente, a Igreja Ortodoxa; o Ocidente, a Igreja Católica Apostólica Romana. Preste atenção que essas igrejas se rompem a partir de 1054 d.C. e elas não se unem mais, ok? Então, até hoje, essa divisão entre as igrejas existem. Se a Igreja Ortodoxa não se submete ao Papa, o que acontece com ela? Acontece um fenômeno que os historiadores chamam de cesaropapismo. O imperador assume o comando da Igreja Ortodoxa Grega. Ele passa a determinar doutrinas, regras de conduta. Então, durante a existência do Império Bizantino, o cesaropapismo é exatamente a intervenção, o poder do imperador sobre a Igreja Ortodoxa Grega. Então, vamos revisar aqui os pontos que nós estudamos. A importância do Império Bizantino na preservação da cultura, da filosofia greco-romana, a importância do Código Justiniano, Código Juris Civilis, para a transmissão do direito romano até os dias atuais. Nós estudamos o conceito de iconoclastia, que é muito importante para nós, e nós também estudamos a cisma do Oriente. É muito importante dominar esses 4 conceitos. Meus queridos, façam as atividades. Se tiver dúvida, deixem nos comentários que eu responderei. Até a próxima!